Na noite da última sexta-feira, estivemos prestigiando a abertura da programação natalina deste município de Ampere e aproveitamos para registrar a visita do ex-governador do estado do Paraná, Beto Richa, está aqui junto conosco. Beto, seja bem-vindo aqui à TV Live Mídia Sudoeste. É um prazer tê-lo pela primeira vez aqui no nosso canal e gostaríamos que o senhor começasse falando sobre essa visita no nosso sudoeste do estado. Bem, muito obrigado pela oportunidade, um prazer muito grande falar com vocês. Eu que, depois de um período que eu me isolei, voltar aqui para o Sudoeste, onde eu estive inúmeras vezes, sobretudo no período que governei o Estado, e celebramos grandes parcerias com todos os 42 prefeitos do Sudoeste. Uma parceria de trabalho que produziu muitos resultados positivos, e aqui, em função do trabalho e dos resultados apresentados, nós criamos um vínculo de amizade, um vínculo muito forte. E eu poder voltar para cá, para mim é uma satisfação pessoal muito grande. No seu governo, no tempo que o senhor foi governador do estado do Paraná, eu gostaria que o senhor fizesse em breve um relato aí sobre esse tempo frente ao estado do Paraná. Bom, foi um período de muito trabalho. Começando do início, eu peguei o estado com 4 bilhões e meio de dívidas, o que me obrigou a fazer, sanear as finanças, equilibrar as contas públicas. Depois, para o final do primeiro mandato, pegamos aí uma crise financeira nacional muito forte, que derrubou as arrecadações públicas, e aí nós fizemos um ajuste fiscal, né, com diversos itens, para conseguir garantir recursos suficientes para os grandes investimentos que nós fizemos no segundo governo. O principal item foi a reforma da Previdência. Fui o primeiro estado a fazer, até pelo ineditismo, gerou uma certa incompreensão na sociedade, a grande mídia não ajudou e me gerou um grande desgaste. Aliás, o bom gestor, o gestor eficiente, responsável, é aquele que adota medidas impopulares, sabendo que vai desgastar a sua imagem e a sua aprovação, mas que é importante para o futuro da sociedade. E à época eu dizia, falei, olha gente, não estão compreendendo devidamente as medidas que eu apresentei. Mas mais à frente, quando compararem o estado do Paraná, que fez a lição de casa, com os demais estados que não fizeram, vão entender a necessidade dessas medidas. E eu dizia depois no segundo governo, pode comparar. Muitos estados não tinham dinheiro para pagar a folha de pagamentos. E quando chega nessa situação, imagina se está fazendo investimentos, está fazendo obras, programas que atendam às necessidades da população. E aí, na hora que nós acertamos o ajuste fiscal, nós liberamos um volume expressivo de recursos para todos os 399 municípios do Paraná. Eu tenho andado o estado e já, depois de ter liberado esse recurso, enquanto governador ainda, todos os prefeitos diziam, nunca vimos tantos investimentos na nossa cidade como o que está acontecendo agora. Por isso que eu ando em todo lugar e os prefeitos reconhecem a parceria, o trabalho. Eu paguei caro, não caiu do céu esse dinheiro. Foi às custas de muito esforço, muito planejamento e muito trabalho. Então eu tenho orgulho do legado que eu deixei no estado do Paraná. Deixei o Paraná com a melhor situação financeira e fiscal do Brasil. Não tem igual. Eu deixei no caixa do estado 2 aplicações no Banco do Brasil exatamente no dia que eu deixei o governo, dia 6 de abril de 2018. Eu tenho os extratos do Banco do Brasil, 6 bilhões e 700 milhões de reais. Muitas obras que estão em andamento, sendo inauguradas agora, com dinheiro já reservado, foi o que eu deixei. Cito aqui, recentemente inauguraram a pavimentação de Coronel Domingos Soares Palmas, a pavimentação de Mato Rico, lá as obras que acontecem na região metropolitana de Curitiba, a maior delas na Rodovia dos Minérios, a Ponte José Richa e União da Vitória, e assim tantas outras obras. O senhor ficou um tempo sem se manifestar. Por que Sim. esse motivo? Porque vocês acompanharam o que aconteceu. Eu não tenho o menor constrangimento em falar disso. Faço questão. Eu fui vítima da maior perseguição política que houve no Brasil. Não tem registro no Paraná do que fizeram comigo e com a minha família. Ao arrepio da lei, não foi um processo jurídico, foi um processo político-eleitoral, porque o que justifica invadirem minha casa, eu e minha mulher sermos sequestrados
a 20 dias da eleição. Que pré-requisito eu preencho para merecer um tratamento, uma perseguição brutal, sórdida, rasteira e implacável, como o que fizeram comigo? Não respeitaram sequer o capítulo da Constituição que fala de presunção de inocência. Mas eu sempre acreditei, o sofrimento foi enorme. É difícil você ser submetido a um lixamento moral, uma humilhação, uma execração pública, mas sempre acreditei na justiça. E muita fé em Deus, que a justiça aparece uma hora, a verdade vem à tona. O duro é a paciência de aguentar 3 anos. E eu me isolei por quê? Eu adotei o silêncio para ter paz, porque eles não esqueciam de mim. Para os meus algozes me darem um tempo para eu poder respirar. E agora que os processos estão sendo anulados, arquivados, parte deles indo para a Justiça Eleitoral, os meus advogados, inclusive, me liberaram para começar a percorrer o interior, conversar com as pessoas, me expor, inclusive dar entrevistas, explicando e dando satisfações ao povo do Paraná do que aconteceu comigo. Com a minha mulher foi pior. Minha mulher foi sequestrada comigo, não tem um processo contra ela, não tem denúncia contra ela. Não tem denúncia porque não tem prova. Não tendo prova, nenhum elemento que corrobore as levianas e falsas acusações, como é que submete uma mulher a um trauma como o que ela passou, que possivelmente vai carregar pro resto da vida? É o que eu digo, quem cata as penas espalhadas ao vento? Nem pedido de desculpas. Esse pessoal não tem, são inimputáveis, não tem punição alguma. Então eles brincam com a honra e com a reputação das pessoas. Isso eu não aceito. Invadiram a casa da minha mãe, uma senhora de 81 anos, o que ela tem a ver com isso? Então foi para realmente colocar uma pá de cal na minha eleição. Tentaram me aniquilar politicamente. Há 20 dias da eleição, eles caçaram a minha candidatura de forma ditatorial e arbitrária. O que me conforta é que eu fui citado por 3 juristas dos mais renomados e conceituados do Brasil, como símbolo da perseguição em todo o país. Nós vimos aí uma tentativa de criminalizar a atividade política e demonizar os políticos. Vimos várias, no ápice do ativismo judicial naquele período, vários políticos tendo busca e apreensão nas suas casas, tendo prisões. E eu fui a maior vítima, dito por esses juristas, cito os nomes, Dr. Lênio Streck, Dr. Toron. E numa reunião em 2019, logo depois do ocorrido, comemorando 30 anos da Constituinte, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o ministro João Otávio Noronha, numa reunião com os magistrados, falando da Constituinte, teceu comentários a respeito do ativismo judicial, dos abusos e excessos do Ministério Público, citou juízes que se excederam, como o que aprontou para mim aqui no Paraná, o Bretas no Rio de Janeiro, um terceiro que eu não me lembro o nome, e ele fala, está entre aspas, no Conjur, consultor jurídico, o caso Beto Richa no Paraná causa arrepio. Então isso me conforta, porque tem pessoas equilibradas que conhecem com profundidade, são especialistas do direito e sabem o que aprontaram para mim. O senhor tem um bom vínculo com os prefeitos. Sim. E aqui o senhor esteve visitando o sudoeste do estado do Paraná e também esteve visitando o município de Ampere. Qual é a sua relação com o prefeito Zuca do município de Ampere? Uma relação e uma amizade que foram fortalecidos através do trabalho realizado. Olha, eu fui o único governador na história do Paraná que esteve presente nos 399 municípios do estado. Celebrei parcerias com todos, porque a melhor maneira de conseguir ajudar uma cidade onde os paranaenses vivem é trabalhando junto com o prefeito, porque precisa da parceria para a gente conseguir vencer as dificuldades, o prefeito precisa apresentar projetos para a gente conseguir investir nas cidades. Eu não persegui nenhum prefeito, isso acontecia antes de mim. O governador não investia numa cidade se o prefeito não apoiou a eleição dele, se não era um aliado político, se era um partido adversário não recebia nada. Eu não fiz isso, porque quando isso acontecia, quem paga a conta mais cara dessa divergência, dessa animosidade política é o povo, que não tem nada a ver se o governador não se dá com o prefeito. Em especial os mais humildes,
que precisam das obras, dos programas, dos investimentos para ter uma vida melhor. Então, em função desse trabalho realizado, é que a gente criou esse vínculo de amizade e de respeito. E agora, voltando depois de 3 anos, atendendo o convite de muitos prefeitos, muitas lideranças, não só do meio político. Eu fiz parcerias com as entidades, com as instituições do setor produtivo, a sociedade civil organizada, e eu tenho recebido inúmeros convites para voltar ao interior. Como eu gosto disso, eu sempre fui um político acessível, gosto de conversar, visitar as cidades, eu comecei a atender esses pedidos. É lógico que a pergunta sempre vem: você não vai voltar para a política, Beto? Falei, olha, gente, eu estou aqui, é uma satisfação pessoal estar com vocês, não escondo que tenho sim o desejo de voltar para a política. Afinal de contas, eu nasci no meio político, eu respirei política desde que nasci. O meu pai era político, e um político respeitado no Brasil inteiro, José Richa. O pai esteve presente nas grandes lutas democráticas, foi um grande e atuante senador constituinte, foi um governador, onde eu ando agora há pouco aqui em Ampere também, pessoas mais idosas, lembrando, quem levou energia elétrica para o campo foi o governo José Richa. Era no Lampião. E isso possibilitou qualidade de vida para essas famílias que moram no campo e a possibilidade de industrialização dos seus produtos. Um senhor me dizia em Beltrão ontem, o pessoal que produzia leite, não tinha como ter o resfriador, armazenar o seu leite. Isso tudo foi lá atrás, na década de 80. Além da atuação, dos investimentos em infraestrutura, das estradas rurais, as microbacias e tantos outros investimentos. Então, em função disso, é que eu penso em voltar para a atividade política. As pessoas me cobram: Beto, um momento turbulento que vive o país, você tem experiência de quem foi um bom governador, um governador atuante, um governador que se destacou nacionalmente, que fez o ajuste fiscal, que investiu com grandes programas no Estado. Foi um prefeito que foi considerado o melhor prefeito do Brasil. Eu fui reeleito em Curitiba, que tem historicamente eleições acirradas, com 77% dos votos na minha reeleição. Eu venci em 100% das urnas, cerca de 3.500 urnas da capital. Daí que eu virei candidato a governador em função do trabalho realizado na capital. Em todas as pesquisas nacionais eu fui apontado o melhor prefeito do Brasil. Então, com toda essa sua experiência, com a liderança que você exerce no seu partido e com outros partidos também, de conciliação, de diálogo, para ajudar nessa crise que nós temos hoje instalada no país, institucional, econômica e política. Falei, gente, eu agradeço a consideração. Eu vou pensar, vou analisar, mas eu preciso convencer minha família, que foi muito traumatizada, foi muito abalada emocionalmente. Então, principalmente a Fernanda, né? O trabalho que ela fez na área social, olha, foi reconhecido no Brasil. O IPEA, que é um órgão federal dos mais respeitados, Instituto de Planejamento, de Pesquisa Econômica Aplicada. Eles fazem sistematicamente avaliações. No meu período de prefeitura, foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil, os programas que a Fernanda implantou, principalmente o Família Curitibana. Depois do governo, o próprio IPEA avaliou que foi a maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e Sudeste, com Família Paranaense. Então, o trauma dela é compreensível. Ela fala, Beto, o que eu fiz, o que eu trabalhei, os resultados que eu apresentei, eu não merecia ser tratada como fui. Eu procuro explicar para ela que foram pessoas desqualificadas, pessoas que não respeitam a dignidade, não respeitam as leis, o devido processo legal, a Constituição. Ela já começa e o tempo ajuda a cicatrizar as feridas, né? E a população começa a compreender na medida que os processos todos começam a cair por falta de provas. 2 perguntas. Hoje o senhor é elegível? Sou, eu não tenho nenhuma condenação, nem em primeiro grau. E não terei. Porque está tudo sendo anulado e na medida em que vem para as cortes superiores, onde existe equilíbrio, senso de justiça e respeito à Constituição, não tem como não cair. Não existe meia prova contra mim. Eles, antigamente, se investigava para prender. Hoje eles prendem para depois investigar. Ah, não deu nada? Está absolvido, está inocentado? Manda para casa. Mas como é que fica a honra dessa pessoa?
Certo. Então hoje o senhor é elegível. Sou, totalmente. Já declarou que tem vontade de voltar ao meio político. E voltando ao meio político, qual é o cargo, possivelmente, que seria a sua pretensão? Eu estou avaliando ainda. Tenho tempo para isso e não é de agora. Se você vê todas as minhas manifestações anteriores, quando era prefeito de Curitiba, você vai para a reeleição? Calma, no momento oportuno. Você vai renunciar ao mandato de prefeito para concorrer ao governo? Eu não sofro de ansiedade. Tudo no devido momento. Eu tenho até março para decidir. Então, estou andando, estou conversando com as pessoas, vamos ver como é que as coisas se encaminham e daí eu vou decidir a que cargo disputar, né? Tem uma possibilidade de uma pré-candidatura a deputado federal, mas eu não sei ainda. Vamos aguardar até março. Senhor, na qualidade de ex-governador do estado do Paraná, qual é a sua avaliação do atual governo? Eu prefiro não avaliar, né? Eu deixo essa avaliação para o ano que vem, quando terão eleições, para uma avaliação mais adequada dos eleitores paranaenses.